Olá, sejam todos muito bem-vindos ao MBA Talks. Eu me chamo Hugo, sou sócio do escritório Marins Bertoldi e hoje o papo aqui é sobre tecnologia, né? Acho que é um dos primeiros episódios que a gente vai direcionar para falar sobre tecnologia e para conduzir aqui comigo esse bate-papo, para participar, né? A gente está aqui com uma pessoa que respira tecnologia, né? Estou aqui com o Fred Scheibel. Isso, tá certo, Sabino? Correto. O Fred, ele é CTO da Moa Ventures. E aí, Fred, depois eu vou querer que você explique um pouquinho sobre a empresa, né, pra gente iniciar, até para contar um pouquinho da tua história, né? Esses dias atrás a gente teve a oportunidade de se conhecer num almoço, né, Fred? E daí, assim, além de tecnologia, o Fred conhece de várias coisas, uma delas é culinária, né? A gente conversou um pouco sobre isso, enfim. E aí eu vou até tentar introduzir esse tema da tecnologia na culinária para a gente conseguir aqui passar, né, pela influência da tecnologia no nosso mundo hoje. A gente está respirando isso cada vez mais, né, enfim, está muito presente no nosso dia a dia. E aí vamos destrinchar um pouco esse tema, que é um tema que está super, super atual. Perfeito. Gabriel Herner, que está aqui comigo também. O Gabriel é coordenador da área tributária lá do escritório, né, e vai me ajudar aqui a conduzir esse bate-papo com o Fred. Fred, conta um pouquinho então da Moa Ventures para nós, né, e o que ela faz, qual que é o papel dela e qual que é o teu papel na empresa para a gente iniciar aí a nossa conversa. Perfeito. A Moa Ventures é uma venture capital que, né, fica em Florianópolis, né, também, né, teve sua fundação através de uma aceleradora, que foi a Hards, né? Então, tudo começou ali. Então, uma aceleradora voltada para a área da indústria. Então, viu-se ali uma oportunidade, também uma necessidade de trazer inovação junto à indústria, que já era bem acelerada, né, em Santa Catarina, mas interessante trazer um pouco de software, né, hardware também, né, e toda essa tecnologia. E ali a gente viu na Fiesc ali um parceiro e começou a desenvolver um trabalho, até que se viu a necessidade de criar a Moa aqui, uma holding, e hoje a gente trabalha aceleração em outras áreas, na área de saúde também, né? Também a gente tem um programa que é o Perseus também, na área espacial, então também é um programa bem interessante. A gente vê muita coisa ligada a Deep Tech também, né? Tem várias áreas interessantes crescendo, agro, né? Também a gente vê caminhos interessantes. E aí a gente também percebeu a oportunidade de começar a desenvolver novos produtos. E aí surgiu uma área de Venture Builder, e aí surgiu a necessidade de ter um CTO, né? Então, o Fred veio para trabalhar isso e um dos pontos, né, que eu vim trazendo bastante minha experiência. Esse ano estou fazendo 34 anos na área de tecnologia, né? Jovem há mais tempo, né? Mas ainda jovem, né? E aí, nessa linha, a gente buscou trazer bastante dessa experiência e aproveitando esse momento de trazer um pouco do que a gente chama de estratégia de dados mais AI. E aí a gente ajuda as startups, né, e empresas a acelerar esse conhecimento. Surgiu a oportunidade da gente conversar um pouco sobre isso aqui. Ah, legal. Fred, assim, a gente tropeça em tecnologia hoje, né? Tudo que a gente imagina, né, ou basicamente tudo que está à nossa volta tem hoje influência da tecnologia, né? E assim, acho que a gente nunca falou de inteligência artificial tanto como se fala atualmente, né? E a gente tem visto cada vez mais agora a inteligência artificial até ela com a capacidade de pegar uma pessoa, fazer um discurso, né, irreal, mas que a gente olha na tela do celular ou do tablet e parece que aquilo é a pessoa mesmo falando. Ou seja, né, até depois uma pergunta é onde a gente vai parar com isso. Mas eu acho que muitas pessoas, né, eu, por exemplo, enfim, a gente tem as coisas acontecem e a gente não sabe muito bem como elas surgiram, né? Qual foi a necessidade que gerou aquela demanda e aí em que momento surge a inteligência artificial, em que momento como ela aparece, né, no nosso dia a dia, qual que é a história que está por trás desse... É bem interessante, né? Quando a gente... Acho que o momento interessante que começou a surgir, onde o usuário comum, as pessoas, né, começaram a olhar mais para a tecnologia, foi agora com o surgimento do ChatGPT. No final de 2022, início de 2023, que a gente teve o grande boom, né? E foi um momento importante, porque a gente quebrou uma barreira de comunicação. Então, ou seja,
hoje o usuário final pode desenvolver, pode criar imagens, música, né? Então, essa comunicação foi essa grande barreira que se quebrou, porque antigamente você só tinha o profissional de tecnologia, o estatístico, o matemático, que utilizava a inteligência artificial. E quando a gente olha para isso, eu acho que é importante a gente fazer uma pequena divisão, né? Que quando a gente olha para essa AI que a gente vive hoje, né? Ela é uma AI que a gente chama de generativa, né? Então, ela é Generative AI. Então, aqui a gente consegue estruturar, através de uma forma de se comunicar, né? Essa quebra dessa barreira. Mas a gente também tem a outra AI, que é mais antiga, que a gente chama de preditiva. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem mais de 70 anos de história, né? Então, quando a gente vê... Acho que um grande momento interessante, a evolução disso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando a gente vê o Alan Turing, né, fazendo lá, tentando quebrar uma plataforma de criptografia, que era o Enigma, né, que era usado lá pelos nazistas, e aí ele começou a usar os primeiros algoritmos. Então foi muito interessante, a gente pode dizer que o início da AI foi esse processo, esse estudo, né? E se desenvolveu toda uma máquina. Tem um filme muito interessante, O Jogo da Imitação, né? Super surgiram aí, que eu acho que conta essa história. Você estava falando desse exemplo, me veio... Eu não estava lembrando do nome do filme, mas me veio o filme mesmo na cabeça, né? Que ele faz justamente a função dele, ele é o inglês, né? Isso, exatamente. E a função dele é fazer essa quebra e ele começa a fazer isso ele começa a criar alguns algoritmos mesmo para começar a ajudar, porque a quantidade de informação que vem é muito grande, né? E aí ele começa a tentar desenvolver isso. É bem bacana o filme mesmo. E é interessante que a gente vê que é um modelo... Ele começa a usar um modelo de probabilidade, né? Então ele aplica ali várias questões matemáticas, estatísticas. Ele busca até montar um time voltado para isso. Ainda era uma inovação na época. Sim. A gente vê o princípio, né? E dali surgiu uma série de pontos interessantes, estudos, que acabaram indo para os Estados Unidos. E ali a gente tem, em 1954, 55, já o surgimento do termo inteligência artificial. Então, né, vários professores acadêmicos se reuniram, né, num evento ali, uma pequena cidade chamada Hanover também, nos Estados Unidos, né, coincidentemente. Eu sou alemão, nasci em Hanover, então coincidência, assim, né, tem uma relação com a AI aí nas minhas vidas passadas. Né, muito interessante isso. E aí a gente tem o surgimento do termo, né, a inteligência artificial e a necessidade, né, percebeu essa necessidade de estudar isso. Aí a gente começa com os primeiros algoritmos, né? Então, quando a gente começa a ver... começa o aprendizado de máquina, principalmente, né? O machine learning. Então, a gente hoje fala bastante machine learning. Então, ele tá muito ligado a essa questão desse momento de como que a gente trabalha isso. E percebeu-se que poderia se avaliar os processos repetitivos, né? Então, quando a gente olha para hoje em dia... aquela planilha Excel que a gente faz, macro, né? A gente, nossa, lá no passado o pessoal fazia aquilo ali e falou, meu Deus, tô criando um robô, né? Fazendo uma série de automação. Mas ali você tinha um monte de processo repetitivo, mas não tinha uma inteligência, né? Então a diferença desse processo automatizado e repetitivo com o processo de inteligência é que aqui você aplica algumas técnicas de treinamento. Aí você começa a aplicar alguns processos onde você usa, por exemplo, no machine learning usa muito classificação. Então, por exemplo, eu vou pegar 1000 imagens de gatos e vou dizer assim, isso é um gato, isso não é um gato. E aí eu tiro várias imagens de cores diferentes, e eu vou treinar a AI usando esses algoritmos, esses modelos matemáticos, e eu vou gerar um código. E a partir dali eu consigo fazer uma certa interpretação, de novo, através do modelo probabilístico. E isso foi evoluindo ao longo dos anos, mas a gente teve aquele boom, né? O pessoal falou, nossa, que legal, a gente vai começar a automatizar. Mas a gente também viu aquela euforia, início dos anos 60 também, mas a gente percebeu que a gente não tinha tanta capacidade de processamento. Né? Então, o momento que a gente vive hoje é essa evolução do processamento, a qualidade da conexão, né? A gente também tem GPUs, né? A gente vê a NVIDIA aí trazendo uma série de coisas. Isso tudo foi trazendo esses benefícios. E aí lá atrás a gente começou a perceber que a gente precisava de mais processamento e teve o avanço matemático, estatístico, criou-se uma série de novos algoritmos, aplicações e tudo mais, mas se percebeu que não conseguiria aplicar tanto e surgiu um momento que a gente chama de inverno da AI.
Então, isso acabou se congelando um pouco até início dos anos 70, né? Até que a gente tem um momento de a evolução do computador, né? No final dos anos 70, a gente tem novos chips, outros processamentos, e começou-se a reaplicar esses algoritmos, né? E começou a trabalhar também com o que a gente chama de redes neurais. Ou seja, foi um momento, né, ao longo desses anos, a gente teve a evolução de como que a gente pode fazer com que as máquinas pensem mais como seres humanos, né? E aí surgiu também alguns biólogos, né? E a gente tem cientistas que começaram a avaliar como pensar nesse pensamento de sinapses, né, cerebrais. E aí criou-se algoritmos que a gente chama como redes neurais. É o precursor do Deep Learning, né? Então, se a gente for olhar esses termos. E aí, com isso, surgiram algumas capacidades da gente conseguir interpretar conhecimento sem treinamento, né? Então, a gente tem o exemplo do isso é um gato, isso não é um gato. E, de repente, com as redes neurais, a gente começou a dizer, interpretei que tem uma pessoa, tem um objeto que eu não conheço aqui, né? E daí, mas ele não é um gato, né? Naquele treinamento. Então, eu começava a trazer algumas questões. E aí, ele conseguia começar a buscar... Peraí, eu já vi outras fotos e o pessoal chamou isso aqui de uma pessoa. Então, talvez seja uma pessoa. E aí começa a trabalhar esse processo. Então, você começava a ter algoritmos que ajudavam a criar esse treinamento que a gente chama de... Esse exemplo do gato é um treinamento supervisionado. Vou explicar o que é. Um treinamento não supervisionado. Eu vou aprender na medida que eu vou vivenciando isso, né? E aí surgiu esse novo boom, e aí a gente começou a ver exemplos como o primeiro carro autônomo. Então, ele é novidade agora. Não, ele já nasceu lá nos anos 80, a gente teve nos anos 70, 80, teve um projeto na Califórnia, que foi um exemplo muito legal. E aí a gente começa a ver de novo essa revisão, né, todos esses processos. Mas a gente ainda teve alguns percalços ali até os anos 90, né? E no início dos anos 2000, com a chegada da cloud, né, a gente começou a perceber que a gente conseguia de volta ter essa capacidade de processamento, né? Então, esses algoritmos todos foram evoluindo, até que surgiu um projeto super importante, chamado AlexNet. Aí a gente começa a ver que tem uma turminha aí que todo mundo bebeu da mesma fonte, né? Então, lá um pouco antes dos 2000, no início, assim, a gente teve um movimento muito interessante que foi... Lógico, mais para frente virou o Google Brains, né? Que foi um laboratório do Google, muito importante. Uma das pessoas que lideravam esse projeto era o Andrew Ng, né? Andrew Ng, professor de Stanford, que, aliás, é uma pessoa super interessante pesquisar a vida dele. Ele é um co-criador do Coursera, o site Deep Learning. Tem muita... Ele fala muito que a AI é como eletricidade, todo mundo deve ter acesso. Então, eu acho muito legal essa parte de democratização que ele traz. E tem um profundo conhecimento. Ele conectou várias pessoas interessantes ali. Entre eles, por exemplo, uma das pessoas importantes da OpenAI, o próprio Ilya, né, que teve esse papel importante aí. Ele é aquela pessoa que demitiu o Sam Altman, né, e depois o Sam Altman voltou, ele saiu da empresa. Mas ele participou de um projeto chamado AlexNet. Esse projeto foi o projeto que fez um marco onde a gente começou a olhar essa rede neural e evoluiu para o Deep Learning. Porque a rede neural era uma coisa muito... Eu consigo usar uma camada de conhecimento aqui. Já o Deep Learning usava multicamadas. E isso é que trouxe uma característica interessante. A gente começou a usar a NVIDIA, GPUs, e fazer aquele processamento. Isso trouxe a nossa capacidade de processamento que a gente tem hoje. Então, eles trouxeram através de uma competição ali para reconhecimento de imagens e tal, trouxeram essas técnicas e começaram a usar algumas desses algoritmos, né? A gente chama de redes convolucionais, né? CNN, Convolutional Neural Network, né? E aí ele começou a trazer umas coisas interessantes ali, evoluiu. E dali surgiram vários desses pensadores que começaram a criar, por exemplo, OpenAI, a gente vê um pouco da Anthropic, lá do Claude, Perplexity, você vê que todo mundo bebeu dessa fonte, né? E aí começaram a surgir, isso foi em 2012 que esse projeto saiu, então a gente vê que ainda é muito recente, né? A gente tá vivendo esse momento há 13 anos atrás. E isso trouxe a capacidade da gente começar a fazer os chatbots, né? Lembra quando a gente começou a usar o chatbot? Foi 2014, 2015. Só que a gente usava o chatbot e ele era meio bobinho, né? Então a gente chegava lá, por exemplo, vou comprar um iPhone, né? Vou lá no chatbot da Apple assim, eu quero comprar um iPhone.
E aí o que acontecia? Ele ainda não usava essa capacidade de deep learning, ele ainda usava machine learning mais simples. Aí ele olhava, como é que eu vou entender isso aqui? Peraí, eu tenho uma tabelinha aqui de intenções. Ele falou que quer comprar, então a palavra comprar tá aqui. Deixa eu confirmar. Daí ele perguntava de volta, você quer comprar um iPhone? Ou seja, eu fiz essa pergunta, mas ele respondeu. Daí eu falo sim. Dele, sim. Agora eu vou oferecer toda a minha linha de produtos de iPhone para ele. Ele confirmava, né? Ele confirmava. Então tinha intenção, aí usava o modelo probabilístico, vou testar e aí confirmava, né? E aí o que aconteceu? O pessoal percebeu que esse processo ainda não era muito evoluído, né? Então, onde a gente começou a testar cada vez mais e trabalhar mais essa linguagem natural, né? Então, Natural Language Understanding, NLU, ou NLP, Natural Language Processing, processamento de linguagem natural. Então, a gente começou a brincar com isso e evoluir. Até que teve um matemático, um pessoal, se reuniu lá no Google Brains e criou e falou, poxa, a gente tem que evoluir isso, né? Não dá pra gente só ter um modelo que pode interpretar uma palavra ou outra e tal. Vamos trabalhar melhor isso. E começaram a criar um modelo que a gente conheceu como Transformers, que é a base do ChatGPT, né? Foi aí que surgiu, né? Esse artigo saiu em 2017, chamando Atenção é tudo que você precisa. Attention is all you need. E esse artigo, apesar de que ele saiu do Google Brains, muita gente achou interessante, só teve 2 empresas que lançaram artigos em cima, que foi a OpenAI e a Microsoft. Né? E foram justamente os 2 que mais evoluíram nesse modelo. E começaram a testar isso. E o que isso mudou pra gente? A gente saiu da conversa do chat do machine learning para o deep learning. A gente conseguiu explorar aquela rede natural, né? E como que isso aconteceu? A gente parou de interpretar uma palavra ou outra e começou a interpretar textos complexos, onde a gente pegou esses textos e, de novo, no processo matemático, converteu eles em tokens, né? Hoje a gente fala bastante na blockchain, tokens, né? Então, são algum algoritmo. E esses tokens eu consigo conectá-los. Aí a gente chama isso de embedding. Então, o que a gente tem com isso? A gente tem um usuário que hoje pode escrever um texto complexo e, através desse treinamento que eu faço usando esse modelo Transformers, eu consigo interpretar isso cada vez mais, né? O que isso nos traz? Eu consigo criar um modelo, como, por exemplo, ChatGPT 1, depois o 2, 3, 3.5, né? Foi evoluindo e tudo que a gente vê. E cada modelo novo, eu posso aproveitar o que eu já tenho e evoluo ele. Então, na verdade, não é mais um processo que eu começo do zero. E é por isso que a gente agora percebe todo dia, toda semana, uma evolução de um modelo. Ano passado, a gente teve uma evolução bem interessante, que nesse processo de Deep Learning, e usando Transformers, a gente só conseguia interpretar textos. Então, eu só conseguia ler texto e interpretar texto. Até que a gente começou a introduzir um modelo que a gente chama de multimodal. Então, agora eu consigo ler imagens, eu consigo interpretar imagens, vídeos e tudo mais. Mas, Fred, peraí, eu já podia fazer isso antes. Sim, dentro da área de Machine Learning, a gente tem uma área que chama visão computacional. Então, consigo, através de algoritmos, interpretar imagens. Como essas que eu falei do gato, né? O exemplo e tudo mais. Então, a gente já podia fazer isso antes. Mas não nesse nível onde eu agora consigo essa interpretação multicamada. Então, quando a gente olha a inteligência artificial hoje, então ela consegue falar, ouvir, ver, né? E escrever, né? E tudo mais. Então, e aí trouxe a gente para esse momento. Então, a gente tem a evolução dos algoritmos matemáticos, a gente tem a capacidade computacional, que a gente vê com a NVIDIA agora, né? Crescendo cada vez mais, e a conexão, né? 5G, 6G saindo. Mas ela ainda depende que, por exemplo, eu vou puxar aqui para a nossa área, na área do direito. Hoje a gente tem um receio muito grande da inteligência artificial dentro do direito, porque a gente percebeu que ela não tem ainda todas as informações que precisam ter para poder dar fazer uma pesquisa ou me dar uma resposta 100% certa. Ou seja, a gente não consegue confiar 100% nela. Por quê? Por diversas razões, né? Principalmente porque o Brasil a gente tem decisões que mudam, né, o entendimento de tempo em tempo, muito rápido, enfim. E aí já existem cases de que advogados que foram peticionar através da inteligência artificial, a inteligência artificial criou jurisprudência que não existia, criou artigo de lei que não existia, ou seja, ela ainda depende muito
né, das informações que a gente passa, que o usuário passa para ela. Ela precisa acessar uma rede de informações que é alimentada por nós, né? Em algum momento isso não vai mais ser necessário, ela vai fazer isso por si, ela mesma vai acessar os bancos de dados que estão disponíveis e conseguir... Esse é um bom ponto, né? Quando a gente... toda tecnologia sempre tem alguns pontos, né, de evolução e sempre tem questões que precisam ser desenvolvidas, né? Assim como a gente avalia, por exemplo, um avião, né? Hoje a gente vê quando o avião tem tecnologias, a gente vai ver ainda de 20, 30 anos atrás, porque elas já estão bem consolidadas e testadas e avaliadas. Então, quando a gente olha para a inteligência artificial, principalmente nesse momento, a gente ainda está testando muita coisa. Então, essa mudança desse artigo do Transformers, que trouxe essa revolução, vamos dizer assim, ela nos trouxe essa AI generativa, mas ela também trouxe uma característica interessante aqui. A AI, esse treinamento que a gente faz hoje, ela preenche lacunas com criatividade. Uhum. É o processo que a gente chama de alucinação. Então, a LLM alucina. Na verdade, ela pega todo aquele processo de treinamento e partes que ela não consegue, não tem essa informação, ela completa com criatividade. Então, vou dar um exemplo. Você consegue dosar esse grau, né? Exato. Esse é um ponto interessante. E o que é mais interessante, a gente tem agora, com a mudança as AI chinesas, trouxeram algumas características bem interessantes também. Evoluções interessantes que rapidamente foram absorvidas pelo mercado também. Então, um exemplo. Lá no início lá do ChatGPT, eu mandei uma análise no documento lá, e eu tinha várias informações. Analise aqui a região sul. Aí ele trouxe informações do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e de São Paulo. Né? Daí eu falei, peraí, São Paulo não faz parte da região sul. Então ele alucinou, ele não conseguiu interpretar algumas coisas e inseriu um estado ali, né? E aí eu peguei e falei, não, mas São Paulo não faz parte Então, cada vez que eu sou mais específico na hora de usar AI, eu consigo diminuir esse efeito colateral. Uhum. Então, vale a pena você criar bons, o que a gente chamou de prompts, né? Então, saber pedir. E aí entra muito na questão que a gente fala hoje em dia também, ter um bom diálogo, você conhecer bem palavras, trabalhar, se desenvolver muito nisso, vai fazer com que você consiga usar mais essa AI e de forma melhor. Esse final de semana eu tava escrevendo, comentando uns artigos sobre uma lei nova. E aí eu comentei lá, eram 10 artigos mais ou menos. Comentei cada artigo dentro de um outro documento, joguei esse documento para dentro do ChatGPT. E aí eu pedi para ele, né, colocar embaixo de cada artigo o meu comentário. Ele fez exatamente o que eu pedi. Só que na estrutura do direito, né, existe o caput, né, que é a cabeça do artigo, existe o inciso, que é quase que uma subespécie, e um parágrafo depois. E ele colocou logo embaixo do caput. Mas não era o que eu gostaria, né, o que eu pensei, mas eu não comuniquei isso. Aí o que eu pedi para ele? Eu falei, chat, você conhece o que são caputs, incisos e parágrafos? Ele não só me respondeu como sim, um caput é isso, um inciso é aquilo, o parágrafo é isso, como ele falou assim, eu acho que eu sei o que você quer. Você provavelmente quer que o seu comentário esteja embaixo do último parágrafo. E ele automaticamente já fez isso sem eu pedir. Rapaz, então, que medo. Corrigiu. Né? Corrigiu, exatamente. Exatamente. Então, isso é o que eu vejo, né? Você comentou ali do machine learning mesmo, porque ele já sabe a estrutura e já te, né, propõe o que você imaginou, diferente daquilo que a gente tinha antes, né, do preditivo, quando a gente fazia um código no VBA, uma macro, né, e ele simplesmente executava aquilo que você tinha programado e ele era limitado àquilo. Então hoje ele já está pronto para aprender e te sugerir, né? E essa inteligência assusta um pouco, né? Quando a gente... Pô, como que isso funciona, né? E aí, como que a gente vê essas questões de você saber pedir e também trazer boas referências, que nem você trouxe seus documentos, né? E todo no tema, vai fazer toda a diferença com relação ao tipo de resposta e a qualidade da resposta que você vai obter. E aí tem um ponto interessante, né? Quando a gente vê que a gente falando que a AI, ela alucina, mas eu tenho como trabalhar isso, né? Então, por exemplo, desenvolver bons prompts pode ser um caminho. Trazer bons documentos, referências. Mas tem uma característica bem interessante que a gente vê nas AIs hoje, é que ela tem esse treinamento geral, generalista. Por isso, General AI. Então, ela não é muito específica, né? Aí é que entra a especialização da sua área. Né? Então, por exemplo, o que a gente vê hoje?
dentro do ChatGPT eu posso criar o mais GPT. Então você pode criar sua AI trazendo seu conhecimento, suas referências e tudo mais, e criando a sua AI e oferecer ela para o mercado. Então eu vejo muito valor por exemplo, pegar o seu conhecimento, sua experiência como profissional, seja na área jurídica, seja na área de tecnologia, marketing, vendas, né, e outras áreas, como que você vai organizar esse conhecimento, como que você vai trabalhar isso dentro da AI para você potencializar o que você vai fazer dentro da sua empresa ou oferecer como serviço. Mas você sabe, eu tenho um receio muito grande, assim, que o ser humano, ele se acostume a não precisar mais pensar, porque as respostas vão vir prontas, né? Então, assim, a gente fica... Toda vez que você pergunta alguma coisa pro ChatGPT, né, você pede para ele lá... Vou dar um exemplo aqui. Eu poderia ter chego para ele ontem e falado assim, olha, sou entrevistador de podcast, vou entrevistar alguém especialista em tecnologia e quero falar sobre inteligência artificial. Me sugira aqui 10 perguntas sobre esse tema. Ele vai me trazer, com certeza, 10 perguntas que eu jamais imaginei colocar. Ou que, no mínimo... Né, eu gastaria ali um tempo pensando sobre, teria que pesquisar, teria que ir atrás, entender um pouquinho, tal, para formar um conhecimento prévio para montar aquilo. Ele vai pegar isso de uma forma muito mais rápida. Então a gente vive aqui um limiar entre, ok, ela me traz muito mais agilidade, pode servir para ser algo que me ajude a ganhar escala ou tempo, mas, por outro lado, as pessoas podem ficar dependentes disso e, assim, simplesmente parar de querer pensar sobre os assuntos, porque isso vai vir pronto, né, em alguma medida. Né? Eu estava pensando aqui sobre, poxa, que campos da nossa vida, né, a inteligência artificial ela não conseguiria estar presente. Aí eu estou pensando assim, poxa, né, a gente falou de culinária já algumas vezes, poxa, será que na culinária ela poderia, porque eu fico imaginando, muito do que a gente tem na culinária é testar sabores, é experiência, né? Então, vamos lá, eu coloco um tempero aqui, misturo alguma coisa, poxa, ficou bom, não ficou. Ela não vai ter essa capacidade de entender isso, ou vai, né? Ou a gente vai chegar num momento em que até isso ela vai conseguir me trazer, olha, coloque um pouquinho mais, sugiro que você coloque aqui o ingrediente tal, porque vai ter um sabor diferenciado, né? Ou reduz um pouco o tempo de cozimento, porque isso vai te trazer uma crocância, sabe? Pensando alto aqui. Esse é um ponto interessante, porque quando a gente olha hoje, esse tipo de conhecimento, ele é baseado num pré-treinamento. Ou seja, vou pegar todas as informações de todos os chefes do mundo, todos os alimentos, as combinações que já foram feitas e tudo, e trazer algumas, de novo, sempre é um modelo matemático probabilístico. Então eu vou trazer probabilidades que podem trazer talvez novas experiências, novos conhecimentos, né? E isso, uma das coisas interessantes da AI é acumular todos esses dados, que, por exemplo, você levaria talvez anos para você ler todos os livros e testar todas as receitas, as experiências, ver todos os Masterchefs possíveis, né? E aí você adquirir aquele conhecimento que ela já tem. E aí ela vai te trazer uma série dessas combinações. Mas existe um limite ali, que é uma questão que é o que nos traz o fator humano, né? A gente trazer a criatividade. Então, peraí, deixa eu pensar talvez um alimento, uma composição que ainda não consideramos como um alimento. Né? Ou vamos testar alguma combinação que a gente não fez até hoje, né? Pegar um carvão, por exemplo, né? Quem pegou lá atrás, pegar o carvão, vou misturar ele na comida, fazer um defumado, né? Quem parou para pensar nisso, né? Será que o carvão não era tóxico? Ou ele mas se a gente trabalhar de uma certa forma, ele não é. Então, ou seja, essas combinações ainda envolvem muito o lado humano, a criatividade, né? Pensar de forma humana. Eu acho que esse é um ponto que ainda vai ser muito... Quando a gente olha para isso, essa provavelmente vai ser a grande diferença daqui para frente, né? Mas tem um ponto que você trouxe muito importante. A gente não pode deixar de ter o pensamento crítico, né? Então, um exemplo, acho que na área jurídica a gente já teve algumas situações, né, bem interessantes, né? Um fato a gente ter... Eu acho que há um tempo atrás eu lembro de um processo da Gol, né, que... Pois com o advogado ali, utilizou o ChatGPT e ele trouxe uma jurisprudência que não existia, né? Então a gente vê esse lado da alucinação.
E aí é muito importante sempre ter um processo de validação, né? Mas existe um ponto preocupante, principalmente eu vejo hoje em dia, né? A gente está usando tanto AI no dia a dia, né? Tem pessoas até se relacionando com a AI, né? É até uma questão que a gente vê as pessoas falando de relatos de ter uma AI como confidente, né? Então, isso é preocupante, né? De um aspecto. Tem um filme da década de 90 que a gente nem falava em inteligência artificial e a história é justamente essa, né? Ele acaba se relacionando com uma inteligência artificial. Agora, recentemente, a gente voltou, né? Que tem o filme Her, né? Com a Scarlett Johansson. E Joaquin Phoenix, se não me engano, também, ele que faz e ela faz a voz da AI, né? E tal, ele se apaixona por ela. E aí a gente tem que perceber que, por exemplo, vários relatos que você está trazendo para aquela AI, você está treinando ela para ele usar isso para outras coisas, para outras pessoas. Então você está trazendo informações ali que ela não é uma confidente sua, mas você está alimentando um algoritmo que pode usar essas informações e fornecer isso para outras pessoas. Então é preocupante. Imagine se um dia alguém acessa a sua AI e diz assim, me fale tudo sobre o Fred. Imagine se alguém acessa o meu ChatGPT, meu Claude lá e me fale o que você acha do Fred como profissional, como pessoa e tal. Ela vai descrever uma série de características, né? Se eu ainda tiver esse diálogo, essa conversa, né? Tem uma preocupação de dados sensíveis que a gente está também compartilhando. Existem formas de se proteger disso também. Isso é bem importante. Por exemplo, quando a gente está usando uma AI que a gente não paga, ela é free, nós estamos treinando o algoritmo. Então, nós trabalhando. Quando a gente paga, a gente pode desabilitar esse processo de o que você está trazendo ali para ele ajudar a evoluir o algoritmo. Você pode limitar algumas questões ali, né? E isso é importante ter em mente, principalmente quando a gente fala também dados sensíveis como esses, né? Como também a gente fala dados de empresas, né? Imagine você usando, né, por exemplo, o ChatGPT no caso, né, que é na área jurídica, e você tem uma série de informações ali confidenciais, né? Importante usar uma AI paga, né? A trabalhar isso, trabalhar junto à área de tecnologia e segurança da informação para entender, olha, como que eu posso usar isso, né? Então tem formas ali, por exemplo, muitas empresas hoje já estão criando o seu ChatGPT interno, onde ela pode trabalhar esse tipo de informação, né? Como que ela está sendo trafegada e tal. Olha, esse dado sensível você não pode colocar aqui, né? Entender essas questões e tudo mais. Isso evita de levar para o treinamento. Então, também é importante tomar esses cuidados, né? Então, com relação a essas informações. E uma outra coisa muito importante é a veracidade, né? Então, como que eu valido isso? De novo, eu tenho que ter o pensamento crítico. Por exemplo, se a AI trouxe todo aquilo, no caso da Google, trouxe aquele negócio, o que aconteceu? Outro advogado que leu e foi pesquisar todas as informações e viu que aquilo não era verídico, né? O que é que a gente tem hoje? A gente tem AIs fazendo o que a gente chama de... Vocês já perceberam recentemente, você entra no ChatGPT, ele começa assim, pensando, né? Então, a gente tem uma evolução ali, onde se criou meios de ele pegar aquela resposta e avaliar com outros dados para ver se qual o nível de veracidade daquela informação. Então, ele percebe que, peraí, isso aqui não está muito legal, tem algumas coisas aqui que foram criatividades. Tem duas funções, né? Tem o pesquisar e o refletir agora. Isso, né? Então, é a reflexão, exatamente. E isso foram as AI chinesas que nos trouxeram, né? Então, o que aconteceu? Elas, né, a gente viu aí com o DeepSeek, que não tinha muitos recursos, né, limitações, né, na China e tal. A gente viu que eles buscaram a criatividade. Pegaram chips da NVIDIA antigos, GPUs e tal, treinaram a AI e usaram uma outra referência da AI que a gente chama de Reinforcement Learning. Então, eles usaram uma técnica que permite o quê? Deixa eu avaliar o resultado dessa informação e vou colocar um pensamento crítico, né? E aí isso trouxe aquele que você vê, refletindo, né, e tudo mais. Isso trouxe o que a gente chama de uma revisão, fine tuning disso, né? E isso trouxe o quê? Agora a gente começa a ver essas características da AI ser mais inteligente. O próximo passo que a gente está vendo aqui é a criação do dado sintético, que é um ponto... a AI está ficando mais inteligente
E com esse reinforcement learning, ela vai procurar um aprendizado de reforço. Onde ela vai procurar isso? Na internet, num artigo, na sua base de conhecimento dentro da empresa, né? Então, você pode estruturar isso. Isso traz o quê? Essa revisão. Então, por exemplo, se esse advogado fosse fazer isso hoje, dentro de um ambiente de uma empresa, em que ele tivesse esses mecanismos atualizados, ele teria alertado que aquele artigo inicialmente que foi colocado em uma jurisprudência ali não existe. E ele teria forçado. Então, o que a gente está vendo os níveis de qualidade de revisão disso estão muito melhores. Mas ainda, vale lembrar que aí é um carro, né? Que por mais ser ter o seu piloto automático, tem que ter uma pessoa ali para uma situação ou outra. Então, eu gosto muito do nome que a Microsoft deu, é copiloto. Uhum. Então, é bem isso. Então, você, em vários momentos, você pode colocar lá no piloto automático, que são aquelas tarefas repetitivas, tem uma série de questões, como esse de eu quero fazer uma pesquisa de um tema que eu não conheço, né? Então, tem uma série de informações. Aquilo ali vai te trazer subsídios que, com o seu pensamento crítico, sua capacidade de raciocínio, de trabalho, de estruturação, você vai conseguir evoluir mais rapidamente. Mas aquilo eram trabalhos repetitivos, manuais, que você iria fazer de qualquer jeito, só que levar, às vezes, meses e anos, e agora você consegue fazer isso em 5 minutos. Hoje é uma ferramenta de trabalho, né? Então, é muito importante entender que nós só temos 2 tipos de profissionais, aquele que não usa AI e pessoas, né, no mundo que vão se tornar obsoletos, e as pessoas que usam AI. Então, não é mais uma... É uma tecnologia que já está tão intrínseca que já não é algo que eu posso dizer eu não vou usar. Né? A gente tem que usar, mas a gente tem que saber usar. Assim como a gente aprendeu a dirigir, andar de bicicleta e tudo mais, né? Mesmo num avião, né? Tem um piloto automático. Eu vou pousar e vou decolar. Vou desligar o piloto automático e aí eu preciso o quê? Da experiência e capacidade do piloto de pousar e decolar. A mesma coisa acontece na área jurídica, na área médica, na educação, tecnologia, né? Então, acho que é um bom exemplo aí. Cara, olha, a gente tá conversando aqui e o tempo passa, né? Rapidão. Fred, assim, ó, esse tema é um tema muito bacana, acho que ele desperta, né, interesse e eu começo a brincar que eu passei a minha faculdade inteira escutando, né, que o advogado fala difícil, que, né, os termos, o juridiquês, então acho que essa é a vingança, né, do pessoal de tecnologia tá se vingando do jurídico, porque tem, obviamente, alguns termos que a gente fica... Eles estão cada vez mais comuns, né? Porque essa linguagem da tecnologia está muito presente na vida de todo mundo. Mas ainda tem muita coisa. Se você pega uma conversa de 2 pessoas de tecnologia falando tecnicamente ali, provavelmente vai ser um pouco difícil de entender. Nós também temos esses termos, né? O médico tem, o advogado tem, o pessoal da tecnologia também tem. Fred, queria agradecer muito aqui a tua presença, cara. Puxa, né, a gente podia ficar aqui, acho que a manhã toda falando de tecnologia, é um assunto bem bacana, né, de fato é um misto, né, de curiosidade e medo, né, porque a gente não sabe qual é o potencial disso, principalmente redes sociais, e até o experimentar essas novas tecnologias, porque a gente acaba às vezes na inocência de tentar fazer alguma coisa, jogando alguma informação que depois pode ser desfavorável. Mas enfim, queria agradecer muito aqui, o bate-papo foi super legal, né? Acho que com certeza teremos novas interações aqui para trazer esse tema. Você está super convidado a voltar aqui quando você quiser. Agradeço o convite, né? Sempre eu gosto muito de falar desse tema e a gente tentar democratizá-lo, né? E eu acho que trazer uma mensagem de que a gente não precisa ter medo da AI. A gente tem que saber usá-la como ferramenta, né? Assim como eu falei no exemplo, a gente aprende a dirigir. No começo a gente tem medo, né? Que vai acontecer e tal, mas depois a gente já nem percebe mais, né? Vira como você respira, né? Você aprende a dirigir. Aqui é a mesma coisa, né? E a gente só tem que tomar certos cuidados, né? E isso é bem importante, mas pode ser uma excelente ferramenta também. Com certeza. Então, muito Exatamente. Legal. Gabriel, obrigado pela presença aqui também. Pessoal, obrigado pela presença de vocês aí nos assistindo e voltamos em breve com outro episódio.